A mata do Okavango se abriu de repente. Um rugido abafado pareceu rasgar a savana. A leoa-mãe impediu a morte que se aproximava. Mas o instinto materno seria suficiente para reverter o momento fatídico. Tragédia no Okavango. A aliança de leoas protege filhotes da morte. O amanhecer surgiu lentamente sobre a borda da pradaria como uma mancha amarela. A primeira luz incidiu sobre o sul semiárido do Okavango, onde a estação seca sufocava a cada gota d'água, onde o vento carregava o cheiro de poeira vermelha misturado com a carne rançosa de caçadas não consumidas. Elas diminuíam o ritmo com o vento da manhã. Eram a aliança, 3 leoas criadas juntas desde a infância. Niara era líder, inteligente e tranquila. Sanã era mais forte, seu corpo moldado em músculos e poeira. Elas eram acompanhadas por 6 filhotes. Os mais velhos conseguiam correr, perseguindo-se uns aos outros na mata, os mais novos ainda cambaleavam, como se estivessem aprendendo a ficar em pé no chão pela primeira vez. Uma matilha assim é uma força, mas na estação seca também é um fardo. Cada respiração dos filhotes é um lembrete de que o leite da mãe está acabando. Após o ataque de vingança contra os babuínos, as 3 leoas deixaram silenciosamente as margens baixas da acácia, carregando seus filhotes em crescimento. Uma semana sem caçar fez com que seus passos parecessem o de arrastar areia quente. Seus corpos estavam visivelmente definhados, a pele bronzeada pelo sol seco, as costelas salientes a cada respiração irregular. Em leoas, a fome por mais de 5 dias significa que o corpo começa a usar seus próprios músculos para se sustentar. E no 7º dia, cada movimento se tornou tão cortante quanto uma faca. Niara parou ao vento. Suas orelhas ficaram eretas, seu corpo de repente se abaixou em direção ao chão. O cheiro de impala invadiu a grama amarela, direto para sua garganta seca. Sanã e Imba também pararam, sem precisar de um chamado. Nas leoas, um pequeno movimento do corpo da líder é suficiente para que o grupo saiba o que fazer. Elas não latem, não rugem, apenas mudam a respiração, passando da ampla copa das árvores para a respiração lenta e profunda de uma predadora. Lá na encosta gramada, os impalas ainda mordiscam tranquilamente pedaços de grama seca, apenas ocasionalmente mexendo as orelhas ao sentirem algumas gotas de orvalho caindo dos galhos da acácia.
Nenhum deles percebe que o vento mudou de direção, trazendo o cheiro de peixe daqueles que estão no topo da cadeia alimentar. Niara rasteja rente ao chão, como uma sombra. Sanam circula para a esquerda, empurrando o vento. Imba se move por trás dos impalas, formando um triângulo perfeito, uma tática gravada nos ossos das leoas ao longo de milhares de gerações. Quando a impala líder levanta a cabeça, como se tivesse acabado de perceber algo. Sanam salta para frente, seu corpo se projetando em um arco poderoso. Niara trava a corrida. Imba dispara como um vento forte. No instante em que o impala se virou, Niara saltou sobre o quadril, Sanam travou o pescoço e Imba apertou a pata traseira, fazendo a presa desabar como se estivesse sendo arrancada do chão. O som de ossos quebrando ecoou seco e arrepiante. A caçada começou e terminou tão rápido quanto começou. Apenas alguns instantes depois, a refeição havia começado. As leoas sempre comem rápido, porque sabem que o cheiro de sangue atrairá caçadores oportunistas. Seus dentes cravam fundo, puxando cada pedaço de carne, engolindo com força, sem se conter. Sangue quente escorre pelos lábios de Niara, caindo em gotas vermelhas sobre o chão rachado. A vida dessa espécie às vezes é medida pela velocidade com que arrancam o primeiro pedaço de carne. Quando o sol estava alto, a carcaça do impala era apenas alguns pedaços de osso branco. Mas essa rara refeição completa despertou o ritmo de corrida em cada músculo. Todo o bando se levantou, puxando os filhotes consigo, continuando o movimento para o norte, onde a terra era menos infestada por hienas. O sol do meio-dia estava pesado como cinzas. Enquanto os filhotes jaziam aconchegados sob a sombra da acácia, respirando calmamente após o leite, Niara permanecia um pouco afastada, seus olhos dourados fitando a distância. Sob a luz do sol, sua pelagem brilhava com o bronze profundo característico daqueles nascidos para viver em matilhas. Os leões são os únicos grandes felinos da savana que possuem uma estrutura social em grupo. Um bando geralmente tem de 3 a 12 membros, mas são as fêmeas que constituem a alma do grupo. Elas nascem, crescem, caçam, criam seus filhotes e morrem na mesma área. Os machos apenas passam por ali e desaparecem, mantendo o território por alguns poucos anos. A aliança entre as leoas é mais duradoura do que qualquer outro vínculo predatório. As leoas não têm juba, mas são verdadeiras máquinas de caça.
Suas vidas giram em torno de um estômago faminto e um fluxo constante de leite. Elas se coordenam com a linguagem corporal, uma inclinação da orelha, um movimento do ombro ou apenas uma mudança no ritmo da respiração são suficientes para que o grupo saiba sua posição no círculo. Nenhuma outra espécie na savana possui tamanha precisão. Mas essa coesão tem um preço. Quando uma fêmea tem um filhote, todo o bando é forçado a diminuir o ritmo. Quando dois filhotes têm filhotes, o cheiro do colostro se espalha como um farol para hienas, leopardos e até mesmo machos desconhecidos. E quando um macho estranho entra, os filhotes são sempre o primeiro alvo. No mundo dos leões, a paz só existe quando todos os estranhos são expulsos dos limites. E esses limites se movem a cada passo do bando. O vento continua soprando, carregando um cheiro diferente, forte e familiar. O cheiro de alguém que pode subverter toda a ordem com apenas um olhar. Niara pisca. O vento nunca muda de direção sem motivo. Ao cair da tarde, os leões encontram um pedaço de sombra sob uma acácia meio quebrada. Os filhotes saem correndo do útero da mãe, rolando na grama amarela. Um tenta subir nas costas de Sanã, arranhando seu ombro forte e escorregando, rolando na grama seca e emitindo um som agudo e excitado. Outro filhote segue os passos de Imba, balançando a cabeça como se estivesse enjoado de sol, depois se senta no chão porque está com sono. Sanã deitou-se de lado, deixando os dois filhotes aninharem-se em seu colo, seu focinho tocando suavemente a nuca de cada um. Leite morno escorria, e pequenos sons de sucção ecoavam sob as folhas. Imba lambeu os bigodes empoeirados do mais novo, uma lambida longa e paciente como a de uma mãe reunindo o calor do dia. O ritmo da matilha se acalmou em pequenos sons, das patas dos filhotes circulando a barriga de Niara, o som deles mordendo os rabos uns dos outros e caindo de volta contra o peito da mãe, a respiração constante daqueles que já haviam mamado o suficiente. Então, um momento diminuiu o ritmo da matilha. O menorzinho, uma bolinha macia de pelo amarelo. Suas patas dianteiras tocavam o chão como se estivessem tateando cada pedra. Tentou seguir suas irmãs, mas cada passo era mais lento, até que parou, olhos arregalados, olhando ao redor com uma confusão desajeitada. Niara se virou imediatamente. Sem rosnar, sem chamar. Apenas virando a cabeça, olhando para ele tempo suficiente para que o pequeno reconhecesse a direção. A matilha diminuiu o passo para segui-la. Tudo se movia em uníssono até que o filhote sacudiu a cabeça, tropeçou e pressionou o rosto contra a perna da mãe. O momento fez a estepe parar de respirar. Uma paz rara que apenas aqueles que viveram o suficiente compreendiam. Ali, a fraqueza também era um ritmo da matilha. E a matilha sempre esperaria. O vento soprava suavemente, trazendo o cheiro de grama seca e a sombra do pôr do sol. Mas a paz da estepe era sempre efêmera. O vento mudou de direção.
E com ele, um odor forte invadiu o ar, o cheiro de um macho adulto, rico em feromônios tão densos que até a poeira sob seus pés parecia encolher. Niara se levantou imediatamente, não por causa do som, mas pelo instinto de quem tem experiência. A mera presença daquele cheiro significava que o perigo estava vindo direto para os filhotes. Os arbustos à distância se abriram. O estranho macho avançou com passos firmes, o andar de quem não precisava esconder sua presença. Sua juba era jovem, mas já espessa, os pelos ao longo das costas formando fileiras de pontas escuras. Ele não atacou. Apenas caminhou em linha reta, devagar, deixando deliberadamente que o cheiro se espalhasse primeiro, como uma fria declaração de território. Leões machos estranhos sempre optam por ir direto para a área de convivência das fêmeas, não por imprudência, mas porque sabem que têm a vantagem. Um macho estranho só precisa matar todos os filhotes, fazer as fêmeas entrarem no cio novamente, e ele pode construir uma nova dinastia que dura um ano inteiro. Sanã avançou como uma flecha cortando o vento, atingindo o macho estranho em cheio no peito, levantando uma nuvem de poeira. Imba investiu pela lateral, sacudindo as patas traseiras com tanta força que cambaleou. Niara cercou-o pelas costas, reunindo forças para contra-atacar. Três golpes consecutivos, como uma tempestade, desferiram-se, e apenas um instante depois, o macho foi derrubado no chão. O leão parou, ofegante, com os olhos ainda ardendo. Mas desta vez, havia cálculo em seu olhar, não confiança. As leoas não recuaram. Deram mais um passo à frente, como que para lembrá-lo de que aquele lugar não era para aqueles que vieram restaurar a ordem com o sangue de seus filhotes. O macho se afastou. Não por medo, mas porque ela sabia que novos ataques só a levariam à morte. Ele desapareceu na pradaria, deixando para trás o forte e pungente cheiro de feromônios e rastros de poeira vermelha que ainda não haviam caído. Sanã ficou observando por mais tempo que as outras duas fêmeas, ombros arqueados, respiração pesada, mas os olhos ainda ardendo. Conforme os filhotes começavam a emergir do ventre da mãe, tremendo em busca do seio, todos os sons na pradaria se reduziram à respiração daquelas que haviam segurado a última linhagem. Mais uma vez, a aliança das três fêmeas fez o que sua espécie nasceu para fazer: proteger a continuidade do bando com seus próprios corpos. O macho desapareceu atrás da íngreme parede de grama, deixando um rastro denso de feromônios ao vento. Sanã ficou parada por um longo tempo, ombros arqueados, a respiração assobiando entre os pelos grossos do pescoço. Mas Niara não permitiu que o bando permanecesse ali por mais um instante. Entre leões, um macho estranho só se ausenta temporariamente, ele poderia retornar a qualquer momento com ainda mais imprudência.
E enquanto aquele cheiro persistisse no chão, cada minuto que permanecesse ali era um convite para outro. Niara se virou, interrompendo o olhar de Sanam com um movimento rápido da testa e o único sinal de que precisavam. A matilha imediatamente reuniu os filhotes, os conduziu entre as duas mães e deixou a acácia quebrada enquanto o sol se punha atrás da encosta. Moviam-se em absoluto silêncio, apenas o som de seus cascos batendo no chão seco e a respiração suave dos filhotes assustados. A noite passou pesadamente. Cada passo era acompanhado de vigilância, cada som do vento como garras arranhando pedra. Quando a aurora surgiu por entre as dobras da terra, uma luz tênue caiu sobre os corpos cansados, mas ainda de pé. O sol desceu como uma espessa camada de mel dourado, cobrindo a estepe com uma cor triste e cansada. Após o encontro com o estranho macho, as 3 leoas foram obrigadas a partir cedo, para mudar de habitat e também para encontrar presas, embora os filhotes estivessem exaustos. Os 2 mais novos cambalearam, incapazes de acompanhá-los. Niara parou, olhou para eles por um longo tempo e então os empurrou para a fina sombra da acácia, onde a grama cinzenta os protegeria de olhares predadores. Sanam lambeu o rosto de cada um como se quisesse reter o último resquício de calor. Imba escutou o vento, procurando por sinais de inimigos, e então assentiu levemente. A área estava temporariamente segura. E assim os 3 partiram, carregando consigo uma decisão mais pesada que a fome que gradualmente apertava a savana. Suas silhuetas se fundiram com a grama alta, desaparecendo na luz do sol poente que deslizava pela encosta. Sob a acácia, os 2 pequenos ficaram deitados juntos, suas respirações curtas e rápidas. O mais velho tentou expandir o peito, tensionando-se como se quisesse parecer forte, mas o tremor em suas pernas o traiu. O outro encostou a cabeça no chão, buscando o calor restante do sol. A estepe se abria diante deles como um deserto silencioso, onde cada som se prolongava, cada silêncio, um perigo à espreita. Uma risada rouca rasgou o silêncio. 2 orelhinhas se mexeram. Seus olhos se arregalaram, tentando encontrar a origem daquele som agudo e curto. Da beira da grama, surgiu uma sombra baixa e densa, seu corpo deslizando como uma correnteza forte. A pelagem manchada da hiena se misturava com a cor da terra como se ela tivesse nascido naquela mesma estepe. Atrás dela, outras 3 sombras se espalhavam, movendo-se em um grande arco, bloqueando a única rota de fuga das 2 crianças. Uma brisa suave soprava, trazendo o aroma do colostro. Para as hienas, era mais do que apenas um cheiro. Era o sinal para a refeição mais fácil da região. A mais jovem recuou para a grama, o corpo encolhido, as patas tocando o chão como se quisesse se agarrar a algo sólido. A outra permaneceu ereta, os ombros levantados com o último resquício de coragem de uma espécie que ainda não havia conhecido o verdadeiro medo. Mas diante de mandíbulas capazes de esmagar ossos de búfalo, todos os esforços eram apenas vento.
A hiena fêmea, a líder, baixou a cabeça. Um hálito quente soprou no chão. E então ela investiu. O salto foi tão rápido que a poeira não teve tempo de se levantar. Um pequeno e agudo grito escapou e foi imediatamente extinto no silêncio. Não houve luta. Nenhuma resistência. Quando as 3 leoas retornaram, a caçada ainda não havia começado porque os impalas as avistaram cedo demais. A visão diante delas fez as 3 pararem como se o vento as tivesse atingido em cheio no peito. O pedaço de grama estava pisoteado. A pequena mancha de sangue se espalhou em um círculo espesso. E o fedor da hiena ainda pairava no ar, como uma mancha que o vento não conseguia lavar. Sanam permaneceu imóvel, a pele do rosto esticada, os olhos tão arregalados que a luz da tarde refletia neles como vidro quebrado. Não houve rugido. Nem sibilo. Apenas um silêncio pesado como uma martelada atingindo seu coração. Imba deu mais um passo e parou. Abaixou a cabeça, farejando o chão onde a mancha de sangue ainda não havia secado. Seu corpo tremia como se um suspiro estivesse preso em seu peito. Niara caminhou lentamente até ela, tocando o nariz onde seu infeliz filho estivera deitado. Um longo suspiro escapou, tão profundo e seco que parecia que ela estava exalando sua alma. Naquele momento, ninguém se moveu. Toda a estepe parecia estar em silêncio para testemunhar essa perda silenciosa. A criança restante se jogou na barriga de Sanam, seu pequeno corpo tremendo violentamente, sua respiração misturada com o cheiro de leite e pânico. Sanam o pressionou contra o peito, lambendo sua cabeça com força, cada lambida como um pedido de desculpas, como uma tentativa desesperada de apagar o que não podia salvar. Mas a estepe não tinha piedade. Tomava o que queria, a qualquer momento. A matilha ficou parada naquele pedaço de terra por um longo tempo, até o sol se pôr no oeste, deixando o céu tingido de vermelho como uma ferida que ainda não havia cicatrizado. Ninguém rugiu por vingança. Ninguém seguiu as pegadas da hiena. Há dores que não são pagas com garras, mas com um silêncio que durou até sufocar. Quando a matilha começou a se mover novamente, os corpos amarelo escuros se fundiram na escuridão, apenas os olhos ocasionalmente brilhavam enquanto se voltavam para olhar seus filhotes. Cada passo era uma escolha, vingança ou sobrevivência, ódio ou continuar a proteger o que ainda restava. No céu distante, um tênue raio do amanhecer de amanhã apareceu, frágil, mas real. Ele brilharia sobre a manada negra de búfalos. E também brilhará sobre as 3 leoas que acabaram de perder seus filhotes, mas ainda precisam se lançar na próxima batalha como se nunca tivessem caído.
Porque nesta terra, a dor nunca é o fim. É apenas um degrau para a próxima batalha. Então, o que você acha que acontecerá quando o sol nascer e os leões estiverem lá? Eles ganharão um grande banquete para aliviar sua perda ou continuarão a pagar o preço com novas feridas? Deixe suas previsões na seção de comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder a próxima jornada dos leões nesta savana implacável. Os cães selvagens africanos acabaram de terminar uma campanha perfeita e seus olhos ainda brilham de orgulho. Um rugido profundo e resoluto ecoa. Não é mais uma história de presas, mas um lembrete da ordem silenciosa do Okavango. O último, se for forte o suficiente, manterá tudo. O implacável Okavango Leões. O pesadelo dos cães selvagens africanos. À medida que o sol se põe sobre as pastagens inundadas do delta do Okavango, a névoa fina se dissipa gradualmente, revelando a verdadeira face da vida aqui de uma beleza de tirar o fôlego, mas implacável. Este não é apenas um paraíso para os animais selvagens, mas também uma arena ancestral, onde o caçador e a caça se encontram incansavelmente. Aqui, o caçador e a caça compartilham cada centímetro de terra, cada gole de água. Leões, cães selvagens, todos estão presos no ciclo interminável da sobrevivência. O Okavango não é apenas o destino final do rio, mas também o ponto de partida para confrontos suados, onde apenas as criaturas mais adaptáveis podem continuar. Leões. Os notórios governantes da vasta savana da África. Eles possuem um físico poderoso, corpo musculoso, ombros largos, pernas fortes e mandíbulas fortes o suficiente para morder o crânio da presa. Os machos podem pesar até 250 kg, com uma juba espessa ao redor do pescoço e do peito. Não é apenas uma camada de proteção em batalha, mas também um símbolo de poder para os oponentes e atração pelas fêmeas. A leoa é menor, mais ágil e resiliente, a alma da caça, a guerreira silenciosa nas pastagens. Uma alcateia de leões pode consistir de 3 a mais de 20 indivíduos, principalmente leoas com parentes, a mesma ninhada de filhotes e um ou alguns machos adultos controlando a alcateia. As fêmeas permanecem presas ao território por toda a vida, enquanto os leões machos mantêm o poder apenas por alguns anos, antes de serem destronados por outros mais jovens e mais fortes.
No mundo selvagem e hostil das pastagens, a força de um leão macho não se mede pelo rugido ou pelos músculos ilustres, mas pela capacidade de conquistar e manter um bando de fêmeas. Esse é o ápice do poder, a herança de sangue, a prova de um verdadeiro governante. Porque somente quando mantém um bando de fêmeas, um leão macho pode realmente desempenhar um papel na continuação da raça. Cada leoa no bando é um pedaço do futuro, aquela que cria a próxima geração, e o macho líder não é apenas uma companheira, mas também um protetor, um mantenedor da ordem. Mas esse poder nunca vem facilmente. Para conquistar as fêmeas, o leão macho deve derrotar o líder anterior em uma luta de vida ou morte. E para manter o bando, ele deve lutar constantemente contra outros intrusos, protegendo os filhotes. Os jovens machos, com crinas finas e cheios de ambição, viajam em grupos de 2 ou 3 e juntos, perseguem o líder mais velho. Eles seguem cada pegada, cada arranhão, em busca de uma oportunidade para derrubá-lo. E quando chegar a hora, toda a terra se transformará em um campo de batalha. Eles atacam o oponente à sua frente com a força terrível de seus corpos, rugindo ensurdecedoramente, desferindo mordidas que destroem o prestígio do velho leão que tenta proteger seu domínio sobre eles. A luta entre leões machos não é uma perseguição selvagem, mas uma longa e lenta prova de fogo, ardendo como lava no subsolo. É também um jogo de coragem, determinação e o desejo de sobreviver como líder. O antigo rei perdeu para os recém-chegados. O jovem leão ruge, sinalizando sua nova usurpação do trono para seus vizinhos e para o bando que ele governará e protegerá. Pois aqui, onde cada dia é uma batalha, o verdadeiro poder não vem da mera força, mas da capacidade de proteger, sustentar e transmitir a vida. A estrutura social rígida do leão, suas táticas de caça habilidosas e seus ferozes instintos territoriais o tornam o símbolo máximo do poder natural. Mas esse trono sempre será desafiado, e somente os indivíduos verdadeiramente superiores podem gravar seus nomes nesta terra arrasada.
No mundo selvagem e feroz, uma nova vida sempre começa a partir de momentos de instinto e competição. A reprodução do leão não é apenas um ato de preservação da espécie, mas também uma batalha silenciosa para garantir poder, linhagem e sobrevivência. Um leão macho, ao assumir o controle de um bando de fêmeas, acasala rapidamente com as fêmeas do grupo para confirmar sua linhagem e mata os filhotes do anterior para que a leoa retorne ao cio precoce. O processo de acasalamento geralmente ocorre continuamente por vários dias, com uma frequência de até 20 a 40 vezes por dia, ou a leoa ovula somente após o acasalamento. Este é um mecanismo biológico especial que aumenta a chance de concepção e garante que apenas o macho mais forte, aquele que ganha poder, deixe descendentes. O período de gestação dura cerca de 110 dias. Quando o parto se aproxima, a leoa se separa silenciosamente do bando e encontra um local isolado, sob arbustos densos ou uma área com pouca atenção, para dar à luz. Uma ninhada pode ter de 1 a 6 filhotes, mas geralmente apenas 2 a 3 conseguem sobreviver nos primeiros meses. Em particular, nas primeiras semanas de vida, os filhotes de leão são completamente dependentes da mãe, são cegos, fracos e não conseguem andar. A leoa cuida, amamenta e os mantém longe de predadores como hienas, cães selvagens e até mesmo outros leões machos, caso não sejam os pais dos filhotes. Quando os filhotes têm cerca de 6 a 8 semanas de idade, a leoa os devolve ao bando. A partir daí, uma das características mais especiais dos leões começa a se manifestar: a parentalidade coletiva. Não apenas a mãe, mas também outras leoas do bando cuidam, amamentam e protegem todos os filhotes como se fossem seus. Essa cooperação aumenta a taxa de sobrevivência, especialmente em ambientes perigosos. Os filhotes começam a andar, brincar e aprender a caçar observando e imitando a mãe e outras fêmeas adultas. Eles convivem com o bando até atingirem a idade suficiente para serem independentes, por volta dos 2 a 3 anos de idade, quando iniciam a árdua jornada de peregrinação em busca de seu próprio território e do bando de fêmeas. Sob a luz dourada do sol da região do Okavango, onde as planícies aluviais encontram a savana árida,
Manadas de zebras se movem como o fluxo preto e branco da vida. Elas são uma das presas familiares e favoritas dos leões, não apenas por seu tamanho moderado, mas também porque frequentemente se movem em grandes manadas, facilmente se separando em pânico. Apesar de possuírem pernas fortes e velocidade impressionante, além da capacidade de mudar de direção com flexibilidade para evitar predadores, as zebras ainda não conseguem escapar dos olhares atentos dos governantes desta terra. Com suas listras pretas e brancas únicas, as zebras não só usam camuflagem para se misturar umas às outras na manada, mas também para confundir a visão dos inimigos ao fugir. As zebras geralmente se movem em manadas, mas quando uma está perdida e desprevenida, é o alvo do cardápio do leão hoje. De longe, a leoa seguia a trilha, caminhando levemente como uma sombra, escondendo-se entre os juncos secos. O vento mudava de direção, trazendo o cheiro da presa. As zebras ergueram a cabeça, parando por um instante. Num instante, os cavalos correram para escapar do leão. Os leões investiram contra os cavalos em pânico, mordendo o mais fraco da manada, que não conseguiu fugir a tempo. As zebras caíram instantaneamente e os leões se fartaram. Os cães selvagens africanos, estrategistas incansáveis, começaram a caçada com precisão quase militar. Não precisavam se esconder como leões, nem ser tão rápidos quanto chitas, confiavam em suas armas coletivas, disciplina e coordenação. Enquanto o sol da manhã ainda não secava o solo orvalhado do Okavango, a matilha de cães selvagens africanos partiu silenciosamente. Não fazem barulho, nem têm pressa. Cada passo faz parte de uma estratégia programada pelo instinto. Ao longe, o jovem búfalo se perdeu, fraco e cansado, tentando seguir em frente, mas suas patas trêmulas não são mais fortes o suficiente. A matilha de cães selvagens aproveita a oportunidade como um raio. Eles se espalham, formando um leque para cercar suas presas.
Não há necessidade de sinais como rugidos ou rugidos de leões, apenas alguns olhares, alguns movimentos sincronizados são suficientes para que toda a matilha entenda. Eles correm para morder, paralisam a capacidade de resistência. Não em uníssono, mas em ritmo, camada por camada, como ondas, circundando gradualmente a pequena criatura. Sem agressão, sem rugidos, apenas resistência, táticas e instintos de sobrevivência aprimorados ao longo de milhares de gerações. Esta é a arte da caça dos cães selvagens, os guerreiros silenciosos do Okavango. Não há selvageria, apenas o processo frio da natureza. Nesta caçada, os cães selvagens não são assassinos implacáveis. Eles são a personificação de uma lição cruel, mas necessários fracos, mesmo que apenas um passo, pagarão com a vida. Um ruído repentino vindo da orla da pastagem fez a matilha de cães selvagens parar. Orelhas em pé, olhos aguçados seguiram o farfalhar que se aproximava cada vez mais. Então, um rugido profundo e pesado como um trovão reverberou pelo chão. A matilha de cães selvagens recuou imediatamente, meio passo, depois um passo completo, instintivamente. Não tiveram tempo para lamentar seus despojos. Diante deles estavam os dois verdadeiros governantes desta terra, apenas um golpe de garra ou uma mordida era suficiente para acabar com a vida de qualquer animal. Os dois leões pareciam duas sombras da morte cobrindo o chão, suas crinas emaranhadas brilhando em um marrom dourado à luz do sol poente. Eles não rugiram, nem precisaram exibir sua força. Apenas caminhando lentamente, com os músculos se expandindo a cada passo, declararam sua soberania com autoridade inquestionável. A matilha de cães selvagens, mais de uma dúzia deles, estava diante da carcaça do jovem búfalo. Eles se eriçaram, arreganharam os dentes e soltaram pequenos silvos, mas foi o suficiente para entender eles não queriam recuar. Esta refeição foi uma recompensa digna pelas horas de caça, através da lama, grama alta e ataques perdidos com olhos famintos. Nenhum deles queria desistir.
um leão deu mais um passo à frente. Sua grande cabeça estava abaixada, os olhos fixos na matilha de cães, como se ponderasse valeria a pena o esforço? A matilha de cães selvagens ainda mostrava as presas, alguns deles se aproximavam e depois recuavam, como se estivessem testando uma reação. O ar estava carregado de tensão, onde um sinal falso significaria sangue, não da presa desta vez, mas dos competidores. Mas a verdade era clara demais. Quando o segundo leão rugiu, um rugido profundo e retumbante, carregando consigo uma lembrança da ordem ancestral. A matilha de cães selvagens começou a recuar. Não por medo, mas por compreensão, perderiam se lutassem. Eram espertos, mas seus oponentes não eram antílopes ou búfalos. Cada cão selvagem se afastou, sem pressa, mas pesadamente. Seus olhos permaneceram fixos na carcaça do búfalo, como se lembrassem da derrota. Atrás deles, 2 leões caminharam até a carcaça sem hesitar e a comeram. Não havia necessidade de pressa, eles haviam vencido com sua mera presença. O banquete começou sem cerimônia, mas com significado. Essa era a natureza fria da natureza selvagem, e bela à sua maneira, tão implacável quanto a vida que protegia. No mundo do Okavango, onde cada passo pode ser o último, onde cada olhar, rugido ou contração pode determinar a vida ou a morte, não há espaço para hesitação. Aqui, todos os seres vivos existem, não em paz, mas numa dança constante entre o forte e o fraco, entre o instinto e a estratégia, entre a oportunidade e o custo. Os 2 leões estavam ali, saboreando silenciosamente a carne que tinham acabado de ganhar sem derramamento de sangue. Não precisavam de argumentos, nem de mais provas. A sua existência era a prova em si mesma. Nesta terra onde o sol queima e a névoa esconde os olhos de quem observa, apenas os verdadeiramente fortes estão qualificados para sobreviver e deixar as suas pegadas no chão. Se o seu coração já disparou ao ouvir um rugido que rasgou a paz. Se já se engasgou com o momento brutalmente nu da sobrevivência. Então está pronto para se aprofundar na terra onde apenas o instinto, a força e a coragem determinam quem vive e quem morre. Inscreva-se no nosso canal para não perder as jornadas mais intensas da natureza selvagem.
Porque onde a vida está sempre na fronteira com a morte, é também onde a verdade sobre este mundo é mais claramente revelada.